Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, para acompanhar toda a programação da Porc Expo edição 2024. E eu estou aqui com o Guilherme Brandt, que é médico veterinário da GBR Consultoria, ele que vai participar da Academia de Fomento, trazendo uma palestra a respeito da recuperação de produtores de baixo desempenho. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Nós vamos falar sobre como recuperar produtores de baixo desempenho. A gente sempre fala que a variabilidade destrói a rentabilidade, né? Nós vamos falar aí sobre recuperar resultados, falando em prolificidade, falando em conversão alimentar, ganho de peso e, mais acima de tudo, do lucro da produção, aonde que a gente está trabalhando para alcançar os melhores lucros dentro da produção. E, Guilherme, pensando na suinocultura como uma atividade de longo prazo, tomando por base também uma crise bastante grave que a gente viu que tirou muito do poder de produção do caixa do suinocultor ao longo dos últimos anos, quais são as estratégias, primeiro, para o produtor começar a identificar os problemas que ele tem na produção dele? O primeiro passo é exatamente saber qual que é o seu problema, né? Então a gente faz uma análise crítica da produção dentro da granja, né, que são os fatores que ele consegue interferir, vamos falar de dentro da porteira. Aí a gente analisa toda a cadeia de produção dele, a gente chama de árvore da produtividade. Então a gente analisa todos os pontos para ver aonde que exatamente estão as falhas ou a variabilidade que ele tem com os outros produtores, e a partir daí se faz planos de ação e acompanhamentos para eventualmente melhorar essa produtividade. E, Guilherme, dentro dessa identificação dos principais desafios ou problemas, né, que o produtor tem ali dentro da granja ou dentro do sistema produtivo dele, seja no manejo, seja na compra de materiais, o que costuma ser, na sua visão como especialista, os principais gargalos? Qual que é o mais costumeiro de se ver nas suas análises, nos seus atendimentos? O principal ponto, eu vou falar direto aqui para a câmera, o principal ponto é a garantia do padrão de produção, é a regularidade das operações. Muitas vezes a pessoa sabe fazer, mas cai a rotina, destrói o resultado. Então precisa se manter a rotina daquilo que está se fazendo. E isso significa o quê? Garantir, por exemplo, a medida correta da ração que se confere aos animais, aos exames rotineiros com os médicos veterinários, a aplicação de medicamentos. O que significa essa continuidade e essa constância que você diz, Guilherme? Seguir os protocolos, né? Nós temos, hoje a ciência está muito avançada, a gente tem uma repetibilidade muito grande no sistema, sabe aonde melhorar e aonde estão os pontos de gargalos. Então, seguir as recomendações técnicas dia após dia. A gente está falando de uma recomendação que ela acontece todos os dias, e de manhã, tarde e à noite, todos os dias do ano. Isso precisa ser mantido porque a gente está trabalhando com uma cadeia viva, né? A gente chama que a suinocultura é uma cadeia viva, longa e complexa. E, Guilherme, eu estou imaginando essa árvore da produtividade que você citou como um jogo de tabuleiro, né, em que uma pecinha vai avançando várias casas. Uma vez o produtor tendo identificado esses desafios, como ele consegue afunilar e priorizar, né, dentro desses desafios mais comuns que você citou, quais seriam elencados como prioridades para o produtor resolver? Sim, vamos lá. A gente tem uma cadeia que é complexa, então a gente tem a parte da reprodução e a parte, efetivamente, do crescimento dos animais. Na reprodução, a gente fala em prolificidade. Quantos leitões ou quantos terminados uma fêmea ela consegue produzir por ano. Então, são um número determinados por fêmea por ano. Aí entra a taxa de parto, entra o número de nascidos, as perdas que acontecem desde o nascimento até a morte. E dentro da parte de recria e terminação, nós temos aí a mortalidade, que a gente atrela à sanidade, a conversão alimentar e o ganho de peso. Basicamente, esses três passos. Outro ponto que eu queria trazer também para você, Guilherme, e que foi um dos grandes pontos chaves daquela crise grave da suinocultura, principalmente ligado aos suinocultores independentes há alguns anos, foi a questão dos custos de produção, principalmente referente à nutrição dos animais. E o custo dos grãos não é algo que o produtor de suínos consiga controlar e consiga manejar. Ele consegue ali encontrar talvez uma melhor janela de compra. Nesse sentido das compras, não só dos insumos alimentares, mas insumos veterinários e outras compras que o produtor precisa fazer, investimentos. Como que o produtor consegue fazer isso ser eficiente, consegue fazer o dinheiro dele render e ainda garantir uma margem? Essa pergunta é boa e vai ser bem tratada no que a gente vai comentar.
Da porteira para fora, pouco se faz, porque e também a gente tem muitas integrações que já vem esse material da porteira para fora. Quando a gente fala da porteira para dentro, eu vou apresentar dentro da palestra qual que é o impacto de 1 grama na conversão alimentar. 1 grama, o que significa isso? E a gente vai falar da diferença que tem da produtividade daqueles produtores que têm menos ou mais gramas para fazer 1 quilo de carne. Isso é importantíssimo e tem milhões aí na jogada. E aí a gente pensa nessa questão de todo esse caminho, né, desse tabuleiro que é a árvore da produtividade que o produtor vai percorrendo. E claro que a cada desafio você tem uma demanda de tempo para que se consiga resolver. Mas idealmente, e pensando na urgência, né, que sempre o setor produtivo tem em melhorar, e principalmente no ano que a gente está aqui para bater um recorde de exportação, os produtores recuperando as suas margens, quanto tempo, é possível mensurar quanto tempo o produtor tem entre identificar esses desafios e resolvê-los, Guilherme? Temos essa conta pronta. Para o ano de 2024, nós só temos a possibilidade de alterar agora a redução de mortalidade, ou uma pouca melhora na conversão. Nós já estamos em agosto de 2025. Se eu considerar uma fêmea que está sendo coberta agora de manhã, dia 21 de outubro, 22 de outubro. 22 de outubro, hoje 22 de outubro. Aquela fêmea que está sendo inseminada agora, pela manhã, vai ser um produto para o dia 8 de agosto de 25. Então nós já estamos no segundo semestre de 25. Ou seja, tem que pensar no futuro, mas não só também na questão da produção, mas como eu comentei, as janelas de compras, olhar para o dólar, por exemplo, para fazer as outras compras de insumos dolarizados. O produtor tem que acompanhar um cenário muito maior do que aquele que ele tem da porteira para dentro. Sim, nós já estamos no futuro, né? Hoje a gente já está planejando 26. Né? Nós já estamos... essa é uma conta muito interessante e às vezes ela se perde, né? Então, saber toda essa evolução que se tem, vamos aumentar a plantel, vamos diminuir o rebanho, vamos aumentar a produtividade, qual que é o melhor momento para compra, qual que é o melhor momento para estoque, tudo isso atrelado à produção e produtividade. E essa questão de aumento de plantel, esse termo que você trouxe, me suscitou uma questão. A gente teve ali aquela questão da peste suína africana na China, que pegou o mundo inteiro ali, né, de surpresa, modificou globalmente a cadeia de produção animal, o comércio global de carnes, e isso para o Brasil acabou sendo muito benéfico, mas quando a China foi se recuperando disso, o Brasil ali ficou com um rojão na mão. Como então planejar o aumento de plantel de uma maneira que você consiga atender possíveis novas demandas, mas também não fique com o rojão na mão novamente, Guilherme? Sim, e aí é um tema para várias outras palestras, né? Eu sempre digo que a China nos deu 2 presentes. Que é o envio de vários containers de produção, ela abriu essa porteira para o Brasil. O outro presente foi nos chamar a atenção a respeito da biosseguridade e daquilo que pode nos acontecer num eventual desafio sanitário. Mas indo exatamente para a tua pergunta, a produtividade tem aumentado ano após ano. Né? O Brasil é um craque aí em produção. Né? O Brasil está muito bem pontuado na produtividade e isso aumenta, claro, a produção. Né? Então tem que ter esse equilíbrio entre o tamanho do rebanho e o tamanho do que a gente vende, ou a abertura de novos mercados, né? Que isso está sendo bem feito, mas ainda a gente depende desse comércio mundial, né? Desse desenho mundial do comércio. Nós vemos aí o Canadá hoje, possivelmente o Canadá diminuindo produção e abrindo o terceiro lugar em exportação, o Brasil pegando esse lugar, mas a gente precisa ter essa garantia do comércio mundial. Tá aí, então, estivemos com Guilherme Brandt, que é médico veterinário da GBR Consultoria, nos trazendo, então, uma visão bastante ampla da suinocultura brasileira. A gente está aqui em 2024, mas já planejando 2026, falando de eficiência e também, então, de precauções, né, e de cuidados na hora de fazer os seus investimentos para poder garantir as suas margens, você que é suinocultor e nos acompanha. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.